perseverante, por mais que ele passe por lutas, ele diz assim: Jesus deu a sua vida por mim, morrendo na cruz do Calvário para me resgatar da morte eterna. Por isso eu vou continuar, eu vou perseverar, eu vou buscar Jesus, eu tenho sede de Jesus, eu tenho alegria em estar na presença de Jesus, eu amo Jesus, eu obedeço a Jesus, porque Ele morreu por mim. Amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Estou feliz por mais uma vez estar convosco. A alegria é muito grande todas as vezes que eu venho a este lugar, vendo rostos conhecidos, familiares, que eu já conheço, e alguns não, mas que eu estou conhecendo hoje. Amém? Louvo a Deus pela vida do meu irmão Daniel, pastor Daniel, minha cunhada, pastora Sandra. Louvo a Deus pela vida da minha irmã Miriam, que veio comigo ali de Venceslau. Os meus sobrinhos Lucas, Joxuel. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão presentes aqui nesta noite. Quero dizer que vocês valem muito para Deus. Saiba que a sua vinda hoje a este lugar não é em vão. O Senhor se alegra quando deixamos a nossa casa, o nosso lar, para cultuarmos a Deus. Amém? O Senhor se alegra quando nós priorizamos a pessoa dEle. Quando deixamos os afazeres de lado por um instante e implantamos no nosso coração o prazer de estar na casa de Deus. O salmista, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor é o lugar que você se fortalece. É na casa de Deus que você se mantém de pé para vencer as lutas, as adversidades, as dificuldades, os desafios da vida que sobrevirão sobre você. É na casa de Deus que você se fortalece. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero deixar, irmãos, rapidamente, eu serei breve nas minhas palavras, apenas um versículo de Romanos, capítulo 12, Romanos 12, e o verso de número 12. Romanos, capítulo 12, e o verso de número 12. Um versículo muito conhecido da igreja, porque é um versículo muito lido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos, capítulo 12, e o verso de número 12, nos diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nós encontramos nas cartas que ele escreveu 13 cartas, e existe evidências que a carta aos Hebreus também foi escrita por ele. E sempre nós nos encontramos nestas cartas algumas palavras de perseverança. Se nós observarmos com cuidado, nós iremos ver que nestas cartas ele sempre traz uma palavra de perseverança, pedindo para que a igreja persevere, perseverar.
Perseverar. Louvado seja Deus. Quando ele chega no livro de Timóteo, louvado seja Deus, ele também usa o mesmo método. Louvado seja Deus. Timóteo era filho na fé do apóstolo Paulo, e ele tinha um carinho especial por Timóteo. Ele chamava ele de filho, meu verdadeiro filho na fé. E para ele escreve algumas recomendações de perseverança. Ele diz assim: Timóteo, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Um pouco mais adiante, ele escrevendo para ele perseverar, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Timóteo, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita não se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Um pouco mais à frente, ele incentiva ele a perseverar. Então ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem tu tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Palavra de perseverança. Aí você me pergunta nesta noite: irmão, o que significa esta palavra? Perseverança. Qual o significado desta palavra, pastor? Perseverar significa permanecer firme na fé. Perseverar significa não olhar para trás. Perseverar é prosseguir. Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Perseverança significa prosseguir, se manter de pé, se manter na posição, não olhar para trás, mas olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. O crente que persevera, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele é notado por Deus. O perseverante é constante em tudo. Ele é constante na fé, ele é constante na oração, ele é constante nos cultos na igreja. Ele não desiste de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Não desiste, porque ele sabe, ela sabe que sem Deus não é nada, sabe que depende de Deus, sabe que sem Deus não alcançará coisa alguma. Glória a Deus. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Perseverar não é qualquer coisinha que vai me tirar da igreja, não. Não é qualquer cochicho ou bochicho que eu ouço por aí afora que vai me fazer parar. Não, porque eu sei muito bem de onde eu saí e de onde Jesus me tirou. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é qualquer tempestade
tempestade, não é qualquer vendaval que vai me impedir de eu estar na presença de Jesus. Não, Senhor, eu quero estar sempre na presença de Deus, porque é na presença dele que eu me fortaleço. É na presença de Deus que eu vou vencer. É na presença do Senhor que eu vou me manter de pé. É na presença dele que eu vou vencer o pecado, o mundo e a morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Persevera na oração. Jesus diz assim: quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu aposento, dobra o teu joelho e ora ao Pai, que Ele está te vendo, Ele está te observando, Ele sabe o que você está sentindo, Ele te conhece por dentro e por fora. O médico precisa tirar raio-x, ultrassom e outras coisas mais para saber onde está o problema do doente. O médico precisa tirar um ultrassom, uma ressonância magnética, uma tomografia para saber o que o cliente tem, o paciente tem, porque ele não conhece. Mas Jesus não precisa de nada disso. Verdade, eu creio. Eu creio. Aleluia, Jesus. Jesus não precisa de ultrassom, não. Ele sabe o que está dentro do teu coração. Louvado seja Deus. E Ele quer te dar força, mas é preciso você perseverar. Aleluia. Permanecer, não olhar para trás, não escuta vozes que você ouve por aí, não, vozes que dizem: deixa de ir lá, deixa de... Não, ouça a voz de Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Escuta o que Deus está falando no teu coração. Ele diz: segue-me, permanece. Este é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Aleluia, Deus. Ninguém. Louvado seja Ninguém. Há caminhos que parecem bonitos, mas o final dele é o caminho da morte. Muita gente segue caminhos que parecem maravilhosos. Que caminho bom de seguir, que coisa boa, mas o final é o quê? O final é a morte. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O crente fiel, ele sempre vai perseverar. Aleluia. O crente fiel, ele não olha para as coisas como o crente mundano olha. Não. Ele sabe que o que ele passa na vida, Deus está permitindo que ele passe por aquela situação ali, e às vezes ele não entende, mas ele continua firme, porque aquela situação, aquele vale, aquele deserto que você está passando, um dia vai findar, um dia vai ter um fim, e tu vai cantar o cântico da vitória. Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados, a perseverança vai deixar em você algumas marcas.